Nós estamos celebrando hoje o culto de Natal, nascimento do nosso Senhor Jesus. Sabemos que ninguém sabe, na verdade, né, qual é o dia certo, mas a igreja escolheu esse dia já há muito tempo, dia 25 de janeiro, e hoje celebramos essa data. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando o médico amado, ele narra a história do Natal, ele diz que os anjos chegaram até alguns pastores humildes, lá no campo, e anunciou no versículo 11, eis que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ouvindo esse anúncio, os pastores, eles foram céleres na direção da casa onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus nos informa que sábios do Oriente, alguns magos que estudaram as profecias, discerniram o tempo e compreenderam que o rei dos judeus havia nascido, e assim eles começam uma longa jornada até Belém, para adorar aquele que nascera. O rei Herodes, ele também ficou sabendo do nascimento de Jesus. Ele ficou sabendo através desses magos. Só que ao invés de adorar Jesus, ele planejou matar o Filho de Deus. A gente vê que muitas pessoas conheceram e ficaram sabendo acerca de Jesus de muitas maneiras diferentes. E cada um reagiu à sua maneira. Uns adoraram, outros o odiaram, o temeram. Nós que estamos aqui, já ouvimos falar de Jesus. Cada um tem a sua história, como conheceu esse Jesus maravilhoso. E louvado seja Deus, a grande maioria de nós resolvemos aceitá-lo como o nosso amado Salvador. E uma vez que Ele nos encontrou na condição de pecadores, por causa da obra dEle, nos transformou em adoradores. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Essa noite é uma noite para adorar o Salvador do mundo, que hoje é o nosso Salvador, amém ou não? Amém. Jesus é o seu Salvador. Fica de pé. Nós vamos nos colocar agora diante do Senhor e render a Ele, apresentar a Ele este culto, as nossas vidas. O Senhor Jesus está no meio de nós, irmãos. O Senhor Jesus vai se encantar com o culto que nós vamos apresentar a Ele. Quem está de pé no fundo, ou tem lugares aqui, pode vir, viu? Pode se aproximar, por favor. Ninguém de pé no fundo, tem vários lugares aqui vazios. Curva sua cabeça, vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Pai Santo e Bendito. Estamos reunidos aqui nessa noite, porque há muito tempo, naquela noite tão linda, o Salvador do mundo nasceu, na longínqua cidade de Belém. Deus se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E essa verdade atravessou 2 milênios e chegou até nós. Louvado seja o Senhor, o dia que a fé salvadora foi gerada em nossos corações. E a partir disso, uma linda igreja foi gerada. Nós fazemos parte dessa igreja. E a igreja de Jesus, nessa noite, se reúne para prestar o culto que é devido ao Senhor, ao Teu Filho, Pai amado, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor. A Ele nós rendemos as nossas vidas, nós curvamos em adoração e pedimos que aceite esse culto, porque este culto é para Ele, é somente para Ele. Jesus, o Senhor está no meio de nós. Receba então a nossa adoração, o nosso louvor, porque nós o reconhecemos sim, não como Salvador do mundo apenas, mas como o nosso Salvador pessoal. Nós te adoramos, Senhor.
O Senhor é especial para nós. O Senhor é bem-vindo essa noite. O Senhor é desejado por todos nós. Receba então, Senhor, receba o culto da sua igreja, receba a adoração do seu povo. Essa é a nossa expectativa, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, graça e paz. É um privilégio poder estar aqui reunidos no nome do Senhor. Nós podemos estar louvando, nós podemos estar adorando ao Senhor. Que você possa fazer isso de todo o seu coração. Que você possa lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida durante esse ano. Que você possa render todo o louvor, toda a sua gratidão. Você possa render ao Senhor nesse momento. Porque nós estamos aqui para celebrar, para lembrar desse dia, em que Jesus, Ele veio a esse mundo, que esse Deus maravilhoso entregou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. E hoje nós podemos ter essa vida em Cristo Jesus, essa vida maravilhosa, essa certeza que nós temos de ter o Senhor com as nossas vidas, ter o Senhor Jesus como nosso Deus. Que você possa louvar o Senhor de todo o seu coração nessa noite. Agradeça a Ele, porque Ele abriu mão da sua glória e veio aqui nesse mundo para nos salvar. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. De cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou
até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos dobrará e toda língua confessará que Ele é o nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e princípio da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e princípio da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus, nome Jesus, sobre esse é o seu todo nome. Jesus, Jesus, esse é o seu nome maravilhoso. Deus, o nosso nome conselheiro. sobre todo nome, nome sobre todo nome. Obrigada, Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina
história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Tanto dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele já veio uma vez. Você crê nisso? Jesus, Ele veio, nosso Deus. Ele veio em carne e Ele veio com uma missão para nos salvar. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E Ele disse que voltaria. Aleluia! Nós temos essa esperança. Jesus, Ele vai voltar. Você pode se alegrar nisso. Jesus, Ele vai voltar. E Ele vai buscar a igreja dEle, a noiva dEle. E é por isso que nós estamos aqui, para agradecer a Deus e para dizer: Jesus, vem, vem, nós estamos aqui e nós queremos ir com o Senhor, queremos estar com o Senhor. E até que esse dia não chegue, nós vamos continuar com o Senhor aqui nesse mundo. Nós vamos continuar firme com o Senhor, para que juntos possamos um dia glorificar o nome do Senhor lá no céu, juntos, na eternidade. Aleluias. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluias. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
coração de rendição, de graça, de gratidão ao Senhor e de consagração também. Que nós possamos consagrar as nossas vidas. Vamos ter um momento de oferta agora, de consagração das ofertas. Que a nossa vida possa estar 100% aos pés do Senhor. Que você possa consagrar os seus dons, os seus talentos, o seu tempo. Que você possa consagrar a sua vida financeira, as finanças também. Que você possa consagrar o seu coração, a sua vida totalmente ao Senhor. Queremos engrandecer o nosso Deus. Grande, grande é o Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. vez queremos o teu nome engrandecer. Fala isso de todo o seu coração. Queremos o teu nome engrandecer.
Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pedir uma oração para Jéssica. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui na Tua presença, te louvando, Senhor, juntos como corpo. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, Deus. Que o Senhor continue, Pai, no nosso meio, Deus, falando aos nossos corações, revelando, Senhor Deus, cada vez mais o Teu amor, Deus. Nosso coração transborda, Deus, de gratidão nesse dia, Pai. Obrigada, Deus, pelo Teu imenso amor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu nem comecei a fazer piada ainda. Glória a Deus. É muito bom louvar o nosso Senhor Jesus. Eu queria tentar cumprimentar todo mundo, mas eu não consegui, e graças a Deus, porque estamos em bastante pessoas, estamos em vários irmãos aqui, estamos num momento de celebração. Então, para aqueles que eu não consegui cumprimentar, muito boa noite. Estamos aqui celebrando o nascimento e a vida do nosso Senhor Jesus. É um momento de muita alegria, é um momento para mim de muita honra. Antes de começar a palavra, eu gostaria de compartilhar que agora eu estou sentindo muito contente, eu estou com o coração muito preenchido por esse sentimento de alegria, de gratidão, porque eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto mais de falar de Jesus do que fazer piada sem graça, para quem me conhece, então deve ser muito. E eu gosto muito de estar com a Igreja de Cristo, então eu estou falando de Jesus com a Igreja de Cristo, estamos falando de Jesus na presença dEle, sobre Ele. Isso é muito bom, glória seja ao nosso Senhor. Esses tempos eu estava pensando, a gente está agora no final do ano, a gente está cheio de festividades, de encontrar pessoas, de compromissos, de fechar contas e outras coisas, e no meio de um monte de estímulos, de um monte de organizações, de um monte de detalhes, a gente pode ficar confuso, a gente pode ficar um pouco assustado, um pouco estressado, né, dependendo, muita coisa para fazer, o cansaço físico começa a afetar. E eu me sinto de vez em quando perdendo fôlego, às vezes fisicamente, mas como se o coração estivesse perdendo fôlego. Eu não percebo o desgaste acontecendo e quando eu olho, sento e falo, nossa, tá com muita coisa ao mesmo tempo. É um momento de alegria, mas o corpo parece que quer reagir de uma forma diferente e isso me dá uma certa confusão. E quando a gente fica perdido em uma coisa indo para uma direção e a outra para outra, a gente pode ficar perdido, a gente pode não entender o que está acontecendo e não olhar da forma correta para nossas vidas. Então, nesse momento, eu queria convidar todos nós, a gente está nesse momento festivo, sim, mas agora vamos preparar nossos corações para ouvir da palavra do Senhor. Então, vamos orar mais uma vez, vamos estar da mesma forma que nossos olhos, nossos ouvidos voltados para Jesus, vamos também voltar nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigado porque a gente está aqui na Tua presença, porque estamos aqui para falar do Senhor, porque estamos aqui para celebrar não apenas o Seu nascimento, Sua vida, Sua obra, Seu ministério, a Sua salvação que nos alcançou, a Sua salvação que nós desejamos que alcance mais e mais vidas, para que pessoas possam compartilhar dessa alegria que é profunda, que é imensa, que transborda em nossos corações. Glória seja ao Teu nome, por favor, seja conosco nesse momento, seja a Tua palavra habitando em nossos corações, que a gente possa ouvir de forma adequada, que a gente possa levar também a praticar de forma adequada. Graças ao Senhor a gente está aqui, então no Seu nome a gente também ora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus é muito bom.
Celebração do nascimento de Jesus, celebração de Jesus que é o Cristo, o Messias, que é o ungido de Deus no mundo, que ele é o Filho do Deus vivo, mas ao mesmo tempo ele também é o próprio Deus. Deus que morreu para os nossos pecados, mas que também ressuscitou. Tantas coisas para a gente falar, é muito difícil a gente pegar só um pedaço de Jesus. Mas cada pedaço de Jesus é cheio e é pleno, isso é uma grande alegria. Ele é motivo da nossa alegria, muito mais do que todas essas estrelas que nos dão, né, motivação e ânimo. E a gente estava olhando quão bonito que ficou aqui a decoração. Isso dá um sorriso no olho. Não sei como foi para vocês entrar aqui e falar, nossa, que, né, sensação agradável, que dedicação do pessoal. E que maravilha, porque isso daqui não é nem um pouquinho da maravilha de Jesus. Então que bom que a gente pode representar de alguma forma. Por mais que isso não alcance, a gente pode apontar para o nosso Senhor. Hoje a gente vai falar sobre sermos preenchidos por Jesus. Por isso eu estou falando de todo esse negócio que está ao nosso redor, que preenche o nosso ambiente, mas que também possa preencher nossos corações. E eu vou falar sobre uma pergunta que está presente em muitos momentos da nossa vida, que é como? Como isso pode acontecer? Como que isso pode ser de verdade? Como isso pode ser real? Como que eu vou conseguir chegar em algum lugar? Como que eu vou fazer uma prova e passar? Às vezes eu estou me sentindo despreparado e no dado momento eu estou me sentindo muito despreparado porque é a primeira vez que eu prego para tantas pessoas de contextos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, aqui no frio, na nossa igreja, no Natal. Para mim é uma sensação toda muito diferente, com muitos estímulos, e eu fico me perguntando como que eu vou pregar. Como é uma pergunta que acontece o tempo todo. E a gente vai ver isso em duas histórias. Uma pergunta, duas histórias, um Jesus que a gente vai apontar. Uma boa história precisa apontar para um bom lugar. Isso que define uma história ser boa. Uma história pode ser bem envolvente, mas quando você chega no final da história e não atinge o que você estava querendo, e é um negócio, né, que não corresponde a tudo aquilo que construiu, não é bom. Uma boa história sempre aponta para um bom lugar. E bom, a gente sabe quem é, Deus é bom. Então a gente vai ver a história que aponta para Deus. A gente vai começar eu vou começar falando um pouquinho não a minha história de vida, mas uma historinha dessa última semana, e depois eu vou ler duas histórias na Palavra de Deus. Como eu comentei, esses dias têm sido preenchidos com correria. E para mim a correria é um pouco difícil de lidar. Eu não sou exatamente uma pessoa muito hábil. Eu sou muito hábil em lidar com problemas, mas talvez não com a gestão da minha ansiedade. Então eu fico estressado. E às vezes eu fico confuso, eu estou indo e vindo para São Paulo algumas vezes. Eu acabei de mudar aqui para Suzano, mas meus pais estão lá em São Paulo. Minha irmã que mora nos Estados Unidos está aqui visitando. Então, para aproveitar que a gente quase nunca vê ela, eu estou indo lá algumas vezes. E ao mesmo tempo eu tenho que correr com várias coisas daqui, então eu tenho que ir lá, né, passo uma refeição e volto correndo para cá. E isso vai aumentando a minha vida, vai aumentando as coisas, vai aumentando os estímulos dos meus arredores. E quando os estímulos dos meus arredores são de estresse, eu fico estressado. Quando os estímulos dos meus arredores são de alegria, eu fico alegre. E eu fiquei as duas coisas ao mesmo tempo. O que parece esquisito, e foi muito esquisito por dentro mesmo, a ponto de eu ficar meio embrulhado. Mas entre essas responsabilidades e essas intensidades, eu falei, vem as perguntas. Será que vai dar tempo de eu preparar a mensagem, de eu fazer comida para contribuir no nosso jantar, de eu ir lá encontrar a minha irmã, de eu voltar aqui, passar um tempo de qualidade? Ontem a gente teve o encontro do pequeno grupo dos jovens que já trabalham, e foi um tempo muito bom, mas a gente estava preocupado, todo mundo, que ia voltar tarde, como que seria a correria, o como estava o tempo todo na minha cabeça. E às vezes ele estava tanto na minha cabeça, pensando como que eu vou conseguir fazer, que as pessoas que estavam na minha frente, eu não aproveitava tanto assim. Dava um momento de confusão. E é horrível, né? Como que a gente vai aproveitar o momento que a gente está vivendo se a gente fica pensando em perguntas que a gente não consegue sempre resolver? Algumas delas a gente resolve. Mas, quando isso chega no exagero, é um pouco complicado. Mas, enfim, as perguntas nos cercam. E eu falei, né, no grupo que a gente estava reunidos ontem, uma das conversas que a gente teve era como que é ter uma vida de adulto. O pessoal que se reúne são jovens, eles já trabalham, alguns moram na casa dos pais, alguns saíram das casas dos pais, outros estão saindo da casa dos pais. E a gente ficou pensando, como que você se sente como adulto? Você se sente como adulto quando você começa a trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro? Ou você se sente quando adulto quando você sai de casa? Ou você se sente adulto quando você paga alguma conta? Ou você se sente adulto quando uma pessoa mais jovem que você te chama de tio? Eu não sei. Eu não gosto dessa última parte particularmente. Mas eu me sinto bem adulto quando isso acontece. Mas, enfim, são várias perguntas
que vem junto dessas coisas. E essas perguntas, normalmente, as respostas que a gente tem estão envolvidas responsabilidades. Qual responsabilidade me faz me sentir do jeito que eu me sinto? Seja essa pergunta, me sentir adulto, me sentir cristão, me sentir uma pessoa responsável, uma pessoa feliz. A gente pergunta várias coisas porque é o que está nos nossos arredores. Responsabilidades, dentro dessas responsabilidades tem medos, dentro desses medos tem dúvidas, e que vem para todos nós. Eu falei sobre essas dúvidas que eu tive, mas eu imagino que para cada um de vocês tem dúvidas talvez parecidas, talvez diferentes. Será que o meu trabalho está dando certo? Será que como que vai ser o próximo ano? Como que foi esse último tempo, né, da pandemia? Deve ter sido complicado para muita gente. O Theo estava compartilhando sobre trabalho e ele falando assim, nossa, né, outras pessoas que são competidores da mesma vaga têm uma qualificação tão grande, como que eu faço para lidar com a entrevista? Ou a gente pode pensar, será que vale a pena eu fazer alguma coisa, ir para um certo caminho e para o outro? Muitas perguntas. Eu estou descobrindo uma nova, né? O que eu compro para alimentação que seja tanto saudável e também caiba no bolso? E fazer compras é uma atividade nova para mim. E eu descobri que eu não sou tão habilidoso nisso. Eu espero que, por enquanto, eu possa crescer. Mas as dúvidas são constantes. Até qual cebola é melhor, porque eu descobri que tem mais de uma. Mas, enfim. Quais são as perguntas que tem para vocês? Espero que não sejam só perguntas esquisitas que nem as minhas, mas vale a pena a gente pensar o que a gente tem de perguntas para a gente poder entender o que a gente está pensando e entender como a gente vai reagir a isso. Na primeira história que a gente vai ver é sobre Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista na Bíblia. João Batista era aquele profeta que anunciou a chegada de Jesus Cristo. Então, João Batista, ele nasceu logo antes de Jesus e ele falava sobre a vinda de Jesus, que chegaria logo depois dele. Mas antes que ele nascesse, alguém teve que falar sobre a vinda de João Batista. E esse alguém foi um anjo que falou para o pai dele, Zacarias. Na história que a gente vai ler aqui em Lucas 1, a partir do versículo 5. Acho que a gente vai colocar ali, para quem quiser acompanhar, mas eu também vou ler com a minha voz. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria a você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois grande será aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias então perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso, que isso vai acontecer? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada também. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você estas boas novas. E agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que essas coisas vão acontecer, porque você não acreditou às minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias aqui, a gente vê que tipo de pessoa ele era. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa tanto respeitada pelas pessoas ao seu redor, que foi escolhido para uma função, a função de mais honra naquele povo que eles estavam vendo, o povo judeu. E, diante de Deus, ele também era correto. Deus aprovava as atitudes e o procedimento dele. Ele tinha uma vida que ele queria agradar a Deus. Ele não era uma pessoa ruim e ele não fazia coisas ruins. Ainda assim, aparentemente, ele cometeu um erro, que a gente vê aqui, e ele foi punido por causa disso. Ele foi punido no meio de uma promessa para ele que era uma grande coisa. Ele queria muito ter um filho, mas ele era de idade avançada. A esposa dele não podia ter filhos ainda, também de idade avançada. Deus, ele prometeu um filho, mas por causa dessa postura que ele teve, por causa da resposta, por causa de como ele reagiu, as dúvidas que passaram pela cabeça dele, as coisas foram diferentes. Ainda foram boas. Ele teve o filho, as promessas de Deus foram cumpridas. Mas vamos ver como ele fez essa pergunta. Voltando aqui no versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso?
Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O texto aqui está dizendo de uma forma bem arrogante, bem egocêntrica, não no sentido apenas egoísta, mas voltada para si mesmo. Ele está olhando e muito preocupado com a vida dele. E faz sentido, porque a promessa foi para a vida dele. Você fala assim, nossa, você vai se mudar de São Paulo para Suzano. Como pode ser que esse assunto não é sobre mim mesmo? Falando que ele ia ter um filho, como pode não ser o assunto sobre ele? Falando assim, então, eu vou ver a minha vida e eu vou ver os meus problemas. Se eu tenho trabalho, eu vou ver os detalhes do meu trabalho. Se eu quero um emprego, eu vou ver entrevistas. Se eu quero uma faculdade, eu vou estudar para a faculdade. É sobre o que eu estou vivendo, já que a pergunta é sobre mim. Faz muito sentido a forma como ele reagiu. Ele perguntou, como eu posso ter certeza disso? Não está escrito eu aqui no versículo, mas deveria, porque a palavra eu é a palavra mais forte nessa frase. Como eu posso ter certeza disso? Não importa se você, o anjo na presença de Deus, tem certeza, enviado por Deus, aquele que pode fazer qualquer coisa e que não mente, tem certeza. Não, você tem certeza, mas eu não tenho porque eu sei que eu não posso ter filhos. Eu tenho certeza disso, é o que ele respondeu. E ele era sacerdote do Senhor. Todo mundo pode ter dúvidas. O sacerdote do Senhor, o pastor Joel tem dúvidas. Eu estou perdido nas minhas dúvidas aqui, então ainda já confuso. Mas todo mundo pode ter dúvidas, e não foi ruim ele ter dúvidas. Mas quando a gente foca mais nas nossas dúvidas do que nas promessas de Deus, a gente se perde. Quando a gente pensa mais que os nossos problemas não são possíveis de resolver do que no poder de Deus que consegue fazer qualquer coisa, a gente perde de noção o que é mais importante e que Deus continua sendo Deus. Gabriel respondeu, eu sou aquele que está sempre na presença de Deus. Imagina alguém que está do lado de Deus, vê tudo que Deus faz. Ele certamente vai ter certeza do que ele está falando, ele não vai duvidar. Zacarias talvez não estava olhando tanto para Jesus. Ele tinha tantas responsabilidades, mais do que qualquer outro sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. Ele tinha que cuidar da casa dele, ele tinha que cuidar dos outros sacerdotes que cuidavam de todo o povo, ensinar uma nação inteira a adorar a Deus. Ele tinha muita coisa nos seus arredores, muitas dúvidas, muitas responsabilidades. E talvez isso fez ele se perder. Isso fez ele olhar mais para o que ele estava vivendo do que para Deus. E esse foi o escorregão que ele teve. E o escorregão que ele teve foi exatamente não conseguir acreditar em alguma coisa que ele estava fazendo, que ele estava se propondo a fazer. Eu pensei numa analogia aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Sabe os restaurantes de fast food, de hambúrguer, de outros salgados, que a gente vai de carro e a gente pede e daí eles entregam no nosso carro e a gente segue a vida. É bem rápido e muito prático. Muitas vezes a gente recorre a esse recurso. E imagina assim, você não iria passar por uma fila, às vezes comprida, por um desconforto daquele caixinha de som que mal dá para escutar, se você não tivesse certeza que você iria receber um lanche depois de pagar, né? Imagina, eu pago e eu falo, não, eu tenho que ir embora, porque eu certamente não vou receber um lanche. Isso não faz sentido. Não faz sentido você não achar que você vai receber algo que é certo de você receber. E olha só, a gente não pode ter tanta certeza assim num restaurante fast food que eu não conheço eles, e eles nem sempre estão certos, eles não sempre entregam um lanche. Agora Deus sempre entrega o lanche dele. Deus, a gente pode confiar. É tão esquisito quanto pagar no fast food, no drive-thru e ir embora, é o que Zacarias disse. Como é que Deus pode fazer isso? Como é que eu posso ter certeza que isso acontecerá? É difícil acreditar quando a gente não crê. O que é esquisito e talvez repetitivo dizer, mas a gente precisa crer para poder crer. A gente precisa se ter disposição de crer para poder ter certeza que isso vai acontecer. A certeza não é um certificado aqui na minha mão que vai provar com as coisas. A certeza é uma disposição que eu tenho diante de Deus. E por isso eu tomo atitude. E depois de eu tomar atitude, eu vou ter a honra de ver acontecer sem ter a cabeça para baixo, mas olhando para Jesus com um sorriso no rosto. Zacarias, ele teve que abaixar a cabeça um pouco. Ele teve que abaixar o volume todo ao seu redor. Ele ficou mudo, muito provavelmente surdo também. Ele perdeu todos os estímulos que estavam ao seu redor. Esse momento talvez tenha sido positivo para ele, porque sem todas aquelas distrações, ele começou a olhar para Jesus. A história dele não terminou nessa bronca que ele recebeu e não terminou nele ficando mudo. A voz dele voltou, ele pôde louvar ao Senhor, ele pôde ver o cumprimento dessa promessa. O seu filho nasceu e ele pôde ver Jesus Cristo e depois louvar a Deus. A dúvida dele foi um obstáculo no meio do caminho, mas não foi um impedimento. Mas vamos ver um segundo da história, uma história que talvez seja um pouco diferente, no mesmo contexto, poucos dias depois daquilo. Essa é a história que acontece com Maria, que também recebeu uma promessa acerca de um filho, e esse filho era Jesus. Está escrito a partir do versículo 26, do mesmo capítulo 1 de Lucas.
No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida de casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome dessa virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. A gente vê que até aqui a história é igualzinha. Uma pessoa que estava lá vivendo a vida, as suas preocupações, os seus estímulos, os seus arredores, com as suas dúvidas, chega e é abordada por um anjo. E o anjo tem uma mensagem para dar, que é que vai ter um filho, e esse filho vai fazer coisas maravilhosas, coisas que naquela época ninguém tinha visto acontecer, e uma honra tamanha que ela estava vivendo. Ela ouviu falar sobre uma pessoa que ia ser a pessoa mais maravilhosa de todas, e da mesma forma que Zacarias, vieram dúvidas, como isso pode sair de mim? Até porque Zacarias, ele já tinha passado da idade e Maria ainda não tinha chegado, né? Maria não era casada e ela era virgem. Ela perguntou no versículo 34. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá se eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, mãe de João Batista, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu então Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O anjo então a deixou. A história é realmente muito parecida. Ela fez uma pergunta e a pergunta também era como? Como isso vai acontecer? A diferença aqui é que ela não falou como isso pode acontecer comigo. Ela falou, isso que vai acontecer, e a certeza que isso vai acontecer. Como que vai ser, né? Eu estou curiosa, né? Porque eu não sei como isso acontece, né? Porque, né? Maria nunca tinha tido filho, Maria era virgem, Maria não sabia como isso podia ser possível, e por curiosidade ela acabou perguntando. E a gente fala, nossa, que ousadia, né? Perguntar para o anjo de Deus por curiosidade. E ele respondeu, né? Ele é bonzinho. Ele ainda veio dizer como isso vai acontecer. Não. Não se preocupa que não vai ser da forma tradicional. Vai vir o Espírito Santo, né? Você vai ficar barriguda do mesmo jeito que todo mundo, vai dar tudo certo. Maria era jovem, ela tinha talvez na sua adolescência, e, né, quando isso aconteceu, ela era natural essas coisas. Mas Deus é paciente, que bom, Deus respondeu. A pergunta dela era uma pergunta normal. Também, da mesma forma como que para Zacarias, todo mundo tem dúvidas, Maria também tinha uma. Mas era interessante que a dúvida dela não era uma dúvida de questionamento, uma dúvida de achar que não aconteceria. Mas era sobre como que isso vai acontecer, eu queria saber, porque isso certamente iria acontecer da perspectiva dela, ela tinha certeza que isso aconteceria. Tanto que ela disse, bom, então, que aconteça comigo conforme você disse. E o anjo, em vez de deixá-la muda, simplesmente a deixou. E da mesma forma que Zacarias, ela também tem um cântico de louvor. Se vocês quiserem saber sobre esses cânticos, eu não vou ler aqui, mas leiam no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. É muito bom, gente. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar. O Cântico de Maria é muito conhecido e é muito propício para a gente ler nessa época do Natal. E também o Cântico de Zacarias. E se vocês quiserem, continua, tem mais um terceiro cântico, ainda no capítulo 1 ou 2 de Lucas. Mas enfim, ela responde diferente. A pergunta dela é a mesma pergunta, mas o foco dela é diferente. Quando a gente está cheio de estímulos ao nosso redor e a gente se depara com a palavra de Deus, a nossa resposta pode até ser de dúvida, mas que ela seja de dúvida olhando para cima e não olhando para nós mesmos, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Maria também perguntou, e ela tinha um tom de curiosidade, como isso vai acontecer, mas ela tinha também um tom de certeza, e essa certeza se tornou obediência e disposição. É isso que a gente tem que pegar para a gente. Obediência e disposição. Não é sobre ter dúvidas, não é sobre saber o que fazer, não é sobre estar cheio de estímulos, cheio de correrias, cheio de cansaços, é sobre como a gente vai responder ao nosso Deus. Maria foi chamada de agraciada, foi chamada de alguém muito feliz que recebeu coisas maravilhosas na sua vida. Ela pôde ver de perto tanto o nascimento quanto a vida de Jesus desde a sua infância. Maria terminou a sua história satisfeita, louvando a Deus. Satisfação é o que a gente encontra quando a gente responde à palavra de Deus com obediência e com disposição, com atitudes da nossa parte. Quais são outras diferenças que tem entre Zacarias e Maria?
Será que Zacarias falhou? Ele pecou? Zacarias era malvado no fim das contas e ele, foi impedido de louvar a Deus? Não. Zacarias louvou a Deus. A dúvida pode tornar o nosso caminho um pouco mais longo e um pouco mais custoso. Talvez alguns não consigam deixar de duvidar. E está tudo bem. Eu só vou dizer que vai ser realmente um pouco mais longo e um pouco mais dolorido. Mas dá para encontrar com Jesus. A questão é o que você vai fazer depois de duvidar. Maria não duvidou, tomou um caminho um pouco mais perto, um caminho um pouco mais divertido, talvez, de ver coisas que Jesus fazia que eram esquisitas e diferentes, mas eram maravilhosas. Não é um impedimento para louvar a Deus. O que é um impedimento? É não crer. Quem não crê não vê maravilhas. Quem não vê maravilhas não louva, porque não vê maravilhas não tem motivo de louvar. E quem não louva não é preenchido por Jesus. A gente só encontra com satisfação, com preenchimento, quando a gente louva o nosso Deus, quando a gente encontra com alguém que promete algo que certamente cumprirá, e por conta disso a gente vai ser feliz. Eu gosto muito de filmes, e eu tenho notado que ultimamente muitos filmes são sobre a própria pessoa. O personagem vai lá, cria um problema, e ele passa o filme inteiro tentando resolver o problema dele. E eu penso assim, que graça tem assistir um filme que a pessoa resolve o problema que ela mesma fez. No final do filme, a gente está no mesmo ponto que começou o filme, sem nada. Ela estava sem nada, criou um problema, ficou negativo, e pagou a dívida e voltou a ficar sem nada. Eu preferia assistir um filme que a gente começa sem nada e encontra até chegar alguma coisa, uma grande recompensa. O problema é que nas nossas vidas, também como filmes, são histórias. E as nossas histórias, se tem nós mesmos como protagonistas, elas começam zeradas, elas ganham dívidas, e a gente pode até sanar essas dívidas, mas a gente vai terminar zerado. Se a gente tiver uma história cujo protagonista não somos nós, o personagem principal é Jesus Cristo, a gente vai começar uma história, por mais que com nada, a gente vai se encontrar com a maravilha dele. E cada vez mais crescente, não é só até onde um filme vai, depois disso, mais ainda. Outras pessoas também criam em Jesus Cristo e já passaram, já morreram, e certamente a história de Jesus tem só crescido desde lá. Pessoas que conviveram com Jesus tiveram a honra de conhecê-lo, mas nós temos a honra de ouvir a história dessas pessoas e ainda nos alegrarmos com a nossa própria. Vamos olhar para Jesus, vamos ter Ele como foco da nossa vida e não nós mesmos, para sermos preenchidos. Então eu queria fazer esse convite, diante das correrias que você tem tido, diante de medos e dúvidas que você tem passado. Não acho que essas dores, que essas coisas que vêm ao seu redor são impedimentos, são uma história de derrota. Olhem como as dúvidas de Zacarias se tornaram louvor, como a curiosidade de Maria se tornou louvor. Que o que acontece em nossas vidas também possa se tornar louvor. Escolher Jesus não é tomar uma decisão precipitada, não é ir para um desconhecido que é incerto, é ir para um desconhecido que é certo. É escolher algo que vale a pena, é crer e é ir com ousadia, de novo, para ver maravilhas. Então, diante do convite diário que Jesus faz, e Ele certamente o faz, e agora eu reforço, Jesus Cristo faz um convite para as nossas vidas. Talvez alguns que ainda não creem, para começar a crer nele. Talvez alguns que já creem, para viver uma vida cada dia mais intensa, cada dia mais disposta, cada dia mais em louvor a Ele. Então deixe que Ele te preencha, deixe que Ele dê significado à sua vida, dê sentido ao que só tem forma. Que a pergunta das nossas vidas, como isso pode acontecer, se torne anseio por ver o maravilhoso de Deus. Não apenas um como que duvida, mas um como que quer ver o próximo passo, que quer ver a próxima cena das nossas histórias. Que não seja hesitação que distrai da graça de Deus, mas que seja a ousadia que nos permite ver as maravilhas que Ele tem para nós. Vamos orar? Senhor Jesus, só o Senhor é aquele que pode nos mostrar coisas grandiosas, uma história de satisfação, uma história de vitória, não porque a gente acredita que as nossas vidas são capazes, que nós somos capazes, mas porque o Senhor já venceu lá atrás e a sua vitória ainda é presente nas nossas vidas. Que a gente possa se encontrar com um convite que vem na nossa direção a cada dia. E que por mais que dúvidas possam nos cercar, por mais que cansaços, medos, inseguranças e confusões possam estar ao nosso redor, a gente possa escolher crer, a gente possa escolher nos voltarmos para o Senhor. Por favor, seja conosco nesse momento. Nos ajuda a ter coragem de te escolher. Nos ajuda a ter coragem de te ver, de olhar para essa celebração do teu nascimento e entender que o Senhor é aquele que a gente tem que olhar, não apenas hoje, não apenas nesse dia que a gente coloca o seu nome, mas em todos os dias da nossa vida, possa ser o Senhor, aquele que é o protagonista, aquele que é o primeiro e aquele que é também o último. Que a gente possa se voltar e que o Senhor torne isso capaz como a gente sabe que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus a gente ora por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, por aqueles que podem ainda escutar através de nós, que a gente possa ver o Senhor fazer a Tua vontade aqui, que certamente é boa. Em nome de Jesus a gente ora, crentes, que a gente vai ver essas maravilhas, que a gente vai sorrir e sermos preenchidos pela Tua alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Agora então a gente vai prosseguir com o nosso momento de celebração e a gente tem um coral, a gente tem, né, um motivo de poder apresentar diante do nosso Senhor. E eu queria também fazer um outro convite. Normalmente a gente olha o coral e a gente fala assim, nossa, que dedicação, o pessoal ensaiou, que afinação, assim, exceto da parte da esquerda, que, né, vai sair da minha boca, mas o resto está muito bem afinado. Mas eu queria fazer um convite, que a gente possa também, da nossa parte, não é só uma música, é um cântico de louvor a Deus, é uma palavra que a gente tem, é uma postura que a gente tem em relação ao nosso Senhor. Que não seja apenas uma canção, que não seja apenas uma apresentação, mas que já a gente possa responder essa pergunta diária que Jesus nos faz. Da nossa parte, que a gente responda com ousadia. Então fica o convite, cada um no seu coração, ore enquanto a gente está ouvindo, ore enquanto a gente está vendo a celebração ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo.
Muito bem, vamos ficar de pé. Nós estamos diante daquele que tem as respostas aos comos da nossa vida. Como a gente vai viver 2022? Quais são as respostas, as tantas indagações que nós temos? É Ele que vai nos abençoar. É Ele que vai nos levar por um caminho seguro. Não precisamos saber como, precisamos saber quem. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém. Vocês podem sentar um pouquinho? Mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria muito grande receber você que nos visita aqui na nossa igreja. Se você se sentiu bem e se agradar, volte mais vezes. Domingo que vem nós temos o último culto do ano, nos preparando para o ano de 2022. Todos estão convidados. Vamos pegar o último domingo e fechar bem. Vamos adorar o nosso Deus e esperar de Deus uma palavra de bênção, de direção para as nossas vidas.